Olá, galerinha! Vamos seguir hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar na página 86 falando de substantivo primitivo e derivado. Nós já estudamos algumas coisas sobre substantivo, o que é o substantivo, né? O substantivo simples, que é apenas uma palavrinha, o composto, que são duas palavrinhas, ou uma palavrinha que tem a composição de duas palavras juntas, né? Tem aquelas que são duas palavras separadas por hífens. Então, agora nós vamos para o substantivo primitivo e derivado. Primitivo é o principal, a palavra principal, tá? Então, vamos aqui para o conceito do que é o primitivo. Substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. Então, olha como a tia falou, a palavra principal. Pedra, vidro, laranja, livro. São 4 exemplos aqui que são citados para vocês, tá? Agora vamos para o substantivo derivado. Derivado é que ele deriva daquela palavra, tá? Se eu tenho uma palavra que ela é a principal, os outros que vão derivar são a partir dela, são derivados dela, aí elas vão se tornar essas outras palavras derivadas. São aquelas que dão origem de outras palavras. Olha lá, de pedra originou também pedreiro, de vidro, vidraçaria, de laranja, laranjada, de livro, livraria. Então esses são os principais, que eles são primitivos, né? E aqui vão ser os que derivam dele. A partir dele pode derivar várias outras palavras. Aqui são exemplos que a gente citou dessas daqui. Para a gente fixar melhor esse conteúdo, nós vamos para a página 86. Nesta página, nós vamos ter aqui um quadrado com diversas palavras num quadradinho aqui. E aí nós vamos separar elas, o que são substantivos primitivos para este lado e o que são substantivos derivados para o outro lado, tá? Vocês vão completar todos os espaços, não vai sobrar nenhum espaço aí em branco, tudo bem? Agora eu vou preparar a minha lousa para nós irmos para o texto. Vou orientar vocês sobre o que é o texto formal e informal, linguagem formal e informal. Agora na página 87, nós vamos falar sobre linguagem formal e informal. Primeiro, nós vamos falar o que quer dizer linguagem formal e informal. Olha lá, formal, algo formal, certinho, né? Informal, aquilo que não é formal, né? Tem uma negatividade do in aí na frente. Então vamos lá. Linguagem formal. Para a gente lembrar o que ela é, ela obedece regras, vocabulário rico e não usa gírias. Vou citar um exemplo, se você tivesse uma formatura para ir, uma formatura sua, como você iria vestido nessa formatura? Você iria pôr uma roupa de festa, né? Se você tivesse que ir lá na frente falar no microfone para todos ouvirem, né? Para os professores, para os diretores, para os pais, fazer ali de repente uma oratória ali na frente. Você iria treinar toda uma fala, né? Correta, certinha, né? Com a parte de acentuação correta, todas as palavras corretinha, bonitinha. Você não poderia usar gírias ali na frente, falar de qualquer jeito, e vestido, sei lá, com boné, com calça rasgada, né? Não tem como. Então, formal, teria que ir correto, certinho. Palavras corretamente adequadas, certinhas. Então, obedece às regras, vocabulário rico e não usa gírias. Agora nós vamos para a informal. A informal, como ela mesma diz, ó, uma negação, né? Não precisa ser formal. Não tem necessidade de ser formal. Essa aqui é mais simples, mais de boa. Ela é simples, ela é direta, ela admite gírias e ela pode ter abreviações. Ou seja, eu posso falar assim: busca um copo d'água, por favor. Pega lá um copo. Então, muito rápido. Agora,
Eu posso ter aqui, também eu posso ter gírias. Guri, pega lá a bola. Ei, né? Vou usar outros tipos de gírias. Não me veio outra na cabeça agora. Vamos lá? Pode haver abreviações. Abreviação vocês têm usado muito aí no WhatsApp. Você, né? Até logo. Até logo. Então, abreviações são coisas informal. Ela não tem uma formalidade, ela não precisa estar escrito certinho. Você pode chamar a pessoa pelo apelido, não precisa ser exatamente pelo nome dela. Então é informal. Agora eu tenho dois exemplos aqui de frases onde nós vamos tentar localizar qual é formal e qual é informal. Ler enriquece o conhecimento e faz bem à memória. Está corretamente escrita todas as palavras? Tem algum tipo de gíria aqui? Não, nessa frase não tem gíria, né? Ela está toda certinha as palavras, o verbo está corretamente, todas as escritas bem corretas. Então, essa aqui é uma linguagem formal. Agora, observa de baixo. A gente está indo se encontrar na praia. E aí, a gente está indo se encontrar na praia. A gente não é correto. Ficaria nós. Nós estamos indo à praia, nós vamos à praia, tá? Então, essa aqui já se torna algo informal. Olha aqui se tá. É assim que, da forma correta, da forma formal, seria está, né? Então, e aqui o a gente seria substituído por nós. Agora, vocês vão ler, junto comigo, a página 87. Tem um texto, o qual nós vamos ler agora aqui no vídeo, porém, após o vídeo, eu quero que vocês façam pelo menos mais uma leitura para realizar aí as atividades. Ou pause o vídeo, faça a sua leitura e depois ouça a leitura da tia. Pelé. No meu último aniversário, pedi ao meu pai um presente diferente. No começo ele negou, mas tanto insisti que ganhei um lindo cachorrinho. Aí começaram os problemas. Quem escolheu meu nome? Maria foi minha mãe. E bem, eu não sou mãe, mas resolvi chamá-lo de Pelé. Pelé. Na minha casa, todos gostam muito do grande rei do futebol. Meu irmão protestou, dizendo que eu não podia comparar seu grande ídolo a um cachorro. Que confusão! Com o passar do tempo, ele foi se acostumando e Pelé parecia gostar muito do seu nome. Ele é meu grande companheiro. Como não pode entrar em casa, minha mãe deixou isso bem claro. Fica me esperando no portão e quando eu chego da escola, a gente brinca até a hora do jantar, no quintal de casa. Minha mãe também não deixou Pelé dormir no meu quarto, então arrumei para ele uma casinha perto de minha janela. Assim, a gente fica juntos até que eu tenha sono. Mas quando vou deitar, ele chora até se cansar e dormir. É claro que minha rotina mudou completamente, mas eu não ligo. O que me deixa triste é ver ele chorando. Sinto que preciso protegê-lo, queria estar com ele sempre. Acho que todas as crianças deveriam ter um bichinho de estimação. Você também tem um? Como ele é? Amanda Caroline Silva. Então, essa história que nós lemos, como o próprio exercício número 1 está falando, ele é escrito por Amanda Caroline Silva. Foi ela quem escreveu. O título desse nosso texto se chama Pelé. Ela começa contando que no último aniversário ela pediu de presente para o pai um cachorrinho. Ele não queria dar, né, no começo. Ela insistiu tanto e acabou ganhando um lindo cachorrinho. Aí começou os problemas, né?
quem escolheu o meu nome, ou seja, olha só, a Amanda está contando e ela está dando o nome para uma personagem. Quem escolheu o meu nome? Maria. Maria, então, é o nome de uma das personagens aqui, ó. Foi minha mãe. E bem, eu não sou mãe, mas resolvi chamá-lo de Pelé. Então a Maria, que é uma das nossas personagens, colocou o nome de Pelé no cachorrinho. Esse é o nome dele. Mas aí, né, ela colocou, porque todo mundo gostava do rei do futebol, que é um jogador. E o irmão dela no começo não estava gostando disso, mas com o passar do tempo ele foi se acostumando com esse nome, né? E o cachorrinho, ela fala o Pelé, o cachorrinho parecia gostar muito do seu nome. E aí ela começa a falar que ele é um grande companheiro, né? E ela fala também da parte aonde a mãe dela acabou impondo algumas regrinhas, que foi ele não entrar em casa, e aí fala que ele ficava no portão esperando ela, e também a outra regrinha que a mamãe deu foi que ele não poderia dormir no quarto dela, né? Aí ela fala aqui que ela arrumou uma caminha, que foi perto da... arrumou para ele uma casinha perto da janela. Perto da janela do quarto dela, mas que ele às vezes ficava chorando muito à noite, né? E aí ela demorava para dormir, né? Atrapalhava o sono dela. E é claro que a rotina dela, depois ela menciona que a rotina dela mudou totalmente, por causa de quem? Por causa do cachorrinho, que se tornou uma responsabilidade dela, né? É isso aí, aqui fala, aí ela vem perguntar, acho que todas as crianças deveriam ter um cachorrinho de estimação. Você também tem um? Como ele é? E aí, assinado Amanda Caroline Silva, que é quem escreveu esta carta. Essa cartinha, ela tá de uma forma mais formal ou informal? Veja que tá até o jeito da escrita é como se fosse de um diário. Não tá aparecendo uma escrita de um diário? Ela falando, né? Mencionando como que era. Então, só que aqui, essa narrativa que ela tá falando, ela tá narrando, é sobre uma história de um personagem que ela inventou, que ela criou, uma história que ela também acabou criando e inventando. E é uma linguagem bem informal, né? Vamos lá? É claro que tem alguns trechinhos desse texto que, se você for avaliar a frasezinha, às vezes ela vai se encaixar como formal. Mas vamos para os nossos exercícios. Página 88, exercício número 2. No exercício número 2, ele pergunta para nós: quais diferenças você percebe entre esse texto e os outros textos que você leu nessa unidade? Nessa unidade nós lemos o pulo do gato, tubarão branco, qual é o animal que vive mais tempo, o melhor amigo do homem. Então nós lemos esses 4 textos, se recordam deles? O que tem de diferente com esse texto de agora? Lembra que lá nós estávamos falando de textos expositivos que traziam informações sobre estudos de alguém, de algum animal? Na verdade, lá a gente trouxe sobre o puma, sobre o tubarão, sobre o jabuti e sobre o cão e o lobo, né? E a gente trouxe lá nos outros textos, os autores se preocuparam em trazer informações de estudos verídicas, né? De coisas de biólogos que estudaram, de pessoas que estudaram sobre aqueles animais. E agora, nesse texto, fala sobre isso? Fala um relato de uma menina, né, bem informal, de como que foi ela ter pedido esse presente, como que era viver com esse cachorrinho, né, falar sobre as responsabilidades, como que era gostoso de ter um animalzinho de estimação. Então agora você vai escrever aí com as suas palavras o que você acha que tem bem de diferente, né? E lá nos outros textos, além de ser escritos por biólogos, por cientistas, aqui o texto é escrito por quem? Pela Amanda, né? E a Amanda, ela é quem inventa essa história. E aqui a Amanda conta tudo em primeira pessoa também. Eu ganhei, eu cuidava, né?
minha mãe. Vejam que tem a presença muito da narrativa em primeira pessoa, não é eles, é eu. Sempre fala dela, do jeito que ela, né, tá vivendo, toda a história relacionada a ela em primeira pessoa. Outro exercício, o 3. Com que objetivo esse texto foi escrito? Qual que foi o objetivo desse texto? Ele está trazendo algum conhecimento pra gente sobre o animalzinho aí de estimação? Não, ele está trazendo uma forma de entretenimento dessa história. É um jeito de entreter, trazer uma história diferente, mas que interte quem está fazendo a leitura dele. Exercício número 4. Textos narrativos também informam. Justifique sua resposta. Então, como a tia falou aqui, quem está narrando essa história, né? Quem está narrando ela é a própria Maria, que é a personagem. A Maria está narrando, contando como que é. Não quer dizer que a Amanda tinha esse animalzinho, tá, gente? Ela criou, ela inventou a personagem, ela inventou o cachorrinho, ela inventou a história. Então, aqui, ela fez esse texto narrando, né? E ele traz informações? Ele traz, só que no caso, ele trouxe informações de um mundo de coisas reais, verdadeiras e de coisas imaginárias. Porque é assim quando a gente recebe um animalzinho, né? Ele tem as regras, tem como a gente tem que cuidar dele. Então, sim, é um texto narrativo, né? Que vai trazendo informações de como é as coisas reais e as coisas imaginárias, né? Que no caso da nossa personagem do nosso texto, já que a gente está falando sobre ele. Número 5. Escreva no espaço abaixo as informações solicitadas a respeito do texto reproduzido anterior. O autor é aquele que está lá embaixo assinadinho. É aquela lá que criou o texto. O narrador, quem está narrando essa história, é a personagem lá que ela criou, a Maria. A Maria é a nossa personagem que está narrando como que é viver com o seu animalzinho de estimação. O título está bem lá em cima também no texto, só volta uma página aí e olha o título. Depois eles te perguntam, que informação acima comprova que se trata de uma história inventada e não de um depoimento pessoal, né? Vamos lá. Aqui ele vai trazer pra gente falando, informação acima comprova que se trata de uma história inventada e não de um depoimento pessoal. A gente percebe que é uma história inventada porque a gente vê que tem a autora, né? E que ela inventou um personagem e que ela inventou uma historinha para poder contar. É igual quando a gente vai escrever uma historinha, né? Quando a professora pede para escrever uma historinha, para vocês inventarem uma historinha. Vocês inventam todo o cenário, todos os personagens, e é assim que ela fez. Número 6. Converse com seu professor e seus colegas e depois responda as questões abaixo. Quem é Pelé? Eu quero saber de vocês quem é o Pelé aqui na historinha, né? Quem é o cãozinho? O nome que ele recebeu? Ele é um personagem. E temos um outro Pelé que é citado também. Nós temos 2 Pelé citados no nosso texto. Tem um outro Pelé que é um jogador de futebol. Responda aí a sua questão. Letra B. Letra B, Pelé é um nome ou um apelido? Nós temos os dois no nosso texto presente. Nós temos Pelé nome, que ela deu ao cãozinho, e nós temos o Pelé, que é o apelido do nosso jogador de futebol, do nosso grande jogador de futebol brasileiro, tá? Na letra C, ele está pedindo para a gente pesquisar, pesquise e registre o nome completo do grande rei do futebol. Você vai na internet e você vai procurar aí, Pelé, jogador brasileiro, nome dele. Vai aparecer para vocês aí o nome dele, vocês vão registrar aqui o nome completo do jogador de futebol Pelé.
Questão número 7. Questão número 7. Observe como o irmão de Maria considerava Pelé o rei do futebol. Aí ele traz um trechinho aqui. Meu irmão protestou, dizendo que eu não podia comparar seu grande ídolo a um cachorro. A letra A, o que significa a palavra destacado? O que significa a palavra ídolo? Né? Algumas meninas até mencionam, meu ídolo é tal pessoa, um cantor. Meu ídolo é um ator. Os meninos falam, meu ídolo é um jogador de futebol. Né? O que quer dizer a palavra ídolo? Vocês vão fazer a pesquisa também na internet do significado da palavra ídolo, tá? Que é aquela pessoa que a gente admira muito, né? Que gosta, que sente afetividade por ela. E aí vocês vão registrar aqui na letra A. Letra B. Você também tem um ídolo? Quem é? Agora é a sua vez de escrever o nome do seu ídolo aqui. Letra C. Você colocaria o nome do seu ídolo em um bichinho de estimação? E aí? Esse ídolo que você respondeu na letra B, você colocaria o nome desse ídolo no seu animalzinho de estimação? Sim ou não? E por quê? Agora você vai responder o porquê desse sim ou não. Número 8. A mãe de Maria impôs algumas condições para que ela ficasse com o cãozinho. Qual? Justifique sua resposta. A mãe da Maria, a mãe da nossa personagem lá, né, da personagem e a personagem da Amanda, a mamãe impôs 2 regrinhas sobre esse cachorrinho aí. Você vai lá, localiza essas 2 regrinhas e escreve aqui o que a mamãe falou, onde que ele não poderia entrar, onde que ele não poderia dormir, tá? Número 9. Maria saiu da rotina e, à noite, demora para dormir. Por que isso acontece? Lembra lá que o animalzinho dela, à noite, o que acontece às vezes? Algumas noites ele fica até tarde, né? E aí ela demora para dormir, né? Então ele está perguntando aqui, Maria saiu da rotina e à noite demora para dormir. Por que isso acontece? Escreve aqui por que isso acontece. Página 90, número 10. Releia os trechos do texto abaixo e ligue-os ao tipo de linguagem empregada. Você vai ler a frase que está aí e vai ver aquela que é da linguagem formal e aquelas que são da linguagem informal. E aí você vai ligar o quadradinho até qual delas é, certo? Temos 2 linguagens formal e 2 linguagens informal. Número 11. Número 11. Observe, resolvi chamá-lo de Pelé. Sinto que preciso protegê-lo. Quando ela fala resolvi chamá-lo, chamar quem? Chamar ele, o cachorrinho, de Pelé. Sinto que preciso protegê-lo. Sinto que preciso protegê-lo quem? Ele também, o cachorrinho. Então esse lo eu poderia substituir por ele. Vamos observar agora o que ele está pedindo para a gente entender sobre essas 2 frases, esse trechinho aí, e responder. Como deveria ser escrito na linguagem formal, o trecho? O que me deixa triste é ver ele chorando. Então vamos lá, ele falou bem assim, galerinha. Vou ter que apagar aqui para nós colocarmos o exemplo. A frase está desse jeito, ó, aí no número 11. Tá entre aspas porque é uma fala da personagem. Ok. Tá copiado igualzinho, tá lá no livro, por isso que tá entre aspas.
trechinho lá do nosso quadradinho, vocês viram que substituiu o ele por lo, não foi? Então, olha como que nós vamos copiar aqui embaixo. O que me deixa triste é ver ele chorando. Vamos lá. O que me deixa triste é vê-lo chorando. Nós transcrevemos da forma que está nos mostrando na observação desse exercício número 11. Vocês vão fazer desta forma aqui na linha de baixo. É claro que quando eu começo uma resposta, a tia esqueceu aqui, mas a gente começa com a letra maiúscula na resposta. Certo? Número 11. Número 12. Número 12, observe, linguagem informal. Veja que na informal tá a gente estudou para a prova. Não seria nós, vocês. Então, nós estudamos para a prova. Ele colocou de uma forma informal, a gente. Agora, olha lá, na formal. Nós estudamos para a prova. Essa está correta. Então, diante desse exemplo que ele cita aqui, agora nós vamos para o exercício na próxima página, fazendo nesse tipo aqui de exemplo. Aonde ele colocou a gente, vamos colocar nós. E a próxima palavrinha, que é o estudou, que é uma ação de estudar, a gente tem que mudar também esse verbo. Lá era estudou, passou para estudamos. Agora escreva em linguagem formal os trechos a seguir. A gente fica juntos até que eu tenha sono. Vamos passar para o formal? Nós, ou fica, que é a ação, vai ficar ficamos. Nós ficamos juntos até que eu tenha sono. O próximo, letra B. A gente brinca até a hora do jantar. Passa ela para o formal também. Número 13. Converse com seu professor e seus colegas e discuta em que situações devemos utilizar a linguagem formal e em quais devemos empregar a linguagem informal. Escreva suas conclusões. Então, aonde nós falamos aqui, eu até vou voltar a repetir aquele exemplo que eu dei. Se nós formos em uma festa de formatura, nós devemos utilizar uma linguagem formal, falar corretamente em um discurso, né? Quando eu vou escrever uma carta para um juiz, para uma autoridade, nós utilizamos também a linguagem formal. Mas, se eu estou com amigos, com familiares no meu dia a dia, eu posso utilizar a linguagem informal, que é geralmente a linguagem que nós usamos em casa, né? Quando eu estou conversando com uma pessoa, com alguém da família, algum amigo, eu não vou ficar me preocupando em falar tudo corretamente nos verbos, né? Às vezes eu vou até usar as expressões das gírias também. Número 14. No final, estamos na última página, só conferindo. No final do texto, a narradora se dirige ao leitor. Responda as perguntas dela. O trechinho aí. Acho que todas as crianças deveriam ter um bichinho de estimação. Você também tem um? Como ele é? Então, a narradora fez essa pergunta para nós lá no texto. E ele repete aqui essa perguntinha e é para você. Você tem um animal de estimação? Sim. Como ele é? Responde aí como que ele é, as características dele. Ele é brincalhão, ele chora muito, o que ele tem de diferente, o que ele tem que mais te agrada, o que ele tem que também não te agrada, que não é legal. Conta aí. Agora, se você não tem um animalzinho de estimação, você vai colocar a sua imaginação agora em atividade. Você vai imaginar um animalzinho que você deseja, que você gostaria de ter muito e vai inventar aqui falando sobre esse animalzinho. Número 15.
escolhe uma foto de seu animalzinho de estimação ou desenho no espaço abaixo. Caso não tenha um, recorte uma figura de um bichinho de que você goste e cole-a no espaço indicado. Escreva por que você o escolheu ou escolheria. Se você tem o seu animalzinho de estimação que você falou no exercício anterior, você agora vai desenhar ou colar uma imagem dele aqui. Agora, se você não tem o animalzinho fez da imaginação, você também vai desenhar ou vai colar uma imagem aqui desse animalzinho que você desejaria ter, né? Que foi a sua imaginação, a sua criação. E aí você vai escrever por que você escolheu ou escolheria esse animalzinho, tá? Vai contar aí para nós o porquê. Por que você escolheu ele? Ele é importante para você? Então, até amanhã. Um grande abraço.